E aí, irmão? Pois é. Então. Parça, o moleque de favela, de quebrada, e que pilotou Tobata, chegou no TEDx. Estouramos. Eu gosto de falar que, para a gente comer o mundo de colher, vocês devem conhecer essa expressão, comer o mundo de colher, a gente precisa primeiro saber o que é uma colher, saber como essa colher existe e como que a gente pode usar ela. Eu penso que a ideia de comer o mundo de colher, para um lugar de onde eu venho, ela é um pouco limitada. Num lugar que inventou o samba, que inventou a engenharia de baixo orçamento, pensar que eu só posso ir até a favela de baixo, até a porteira do sítio, não parece fazer muito sentido. Eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre a ideia de ser um vetor de transformação. Como esses vetores me levaram a querer comer o mundo de colher. A primeira lembrança que eu tenho de participar de uma experiência de aprendizagem que mudou a minha vida foi dentro de uma escola pública, lá numa comunidade de São Paulo chamada Vila Ede, em que eu estava no primeiro ano, e eu era um dos auxiliares da professora. E num dia, a gente foi buscar umas provas mimeografadas. Vocês devem sentir o cheiro da prova mimeografada. Para quem é mais jovem e não sabe o que é uma prova mimeografada, pensa uma fotocópia manual, tá? Que você colocava as folhas em branco no objeto, enchia de álcool e fazia a fotocópia. Quem lembra, o cheiro está aqui. Essa professora foi comigo e falou, a gente vai num lugar chamado biblioteca para pegar as provas. Quando eu cheguei lá, não devia ser uma biblioteca com mais de 3 metros quadrados, bem pequenininha. O meu ele ficou desse tamanho. Eu falei, nossa, o que é isso? Aí essa professora, e daí a primeira parte de 4, que eu acho importante trazer quando a gente está falando de ser um vetor de transformação, ser um vetor de experiência de aprendizagem, que é ter o olhar atento e ter a escuta ativa. A professora Andréia olhou para aquele Jeff pequenininho, ela, mulher preta com um sorriso gigante, primeira turma, e explicou para mim o que era a biblioteca. Ela falou assim, aqui é um lugar onde você pode pegar livros, é um lugar que você pode levar os livros para casa. Naquele instante, a sementinha da leitura foi colocada dentro de mim. Eu que venho de uma família de imigrantes, meu pai daqui do interior de Santa Catarina, homem do trabalho braçal da roça, minha mãe, uma mulher que veio de Pernambuco para São Paulo, se encontraram lá, não tinha o hábito da leitura, não era comum. Aquela mulher inseriu em mim um desejo de, existe um lugar que eu posso me desenvolver. Da biblioteca da escola pública, eu fui para a biblioteca municipal, da biblioteca municipal eu conheci umas pessoas que gostavam de um tal de RPG, de lá eu comecei a expandir a minha realidade, e um dos meus amigos falou, existe o curso técnico, que você sai de lá com uma profissão de algo que você gosta. E eu fui fazer o curso técnico de informática, em São Paulo ainda, e ali vem o segundo ponto que eu acho importante para você ser um vetor de transformação social, que é qual o foco de interesse, o que te brilha o olho. Eu fiz o curso técnico, junto com outros jovens que também eram de periferia ou que eram de bairros um pouco mais estruturados. E quando eu estava no 3º ano do técnico, já trabalhando, digitador, jogando Pokémon Go, meu pai resolveu ir para o interior. Ele foi para uma cidade chamada União da Vitória, aqui para o noroeste. E eu saí de São Paulo, de começar a expandir, a começar a sentir e ver o formato da colher para uma outra experiência. O cara de favela de São Paulo foi morar no sítio. Foi tirar leite, foi aprender a plantar. E ali veio uma situação que mudou a minha existência. Lembra do foco de interesse? Meu foco de interesse era o estudo. Eu saí de casa, tentei a primeira faculdade, não deu certo, não tinha como pagar.
E um ano novo, com amigos, um grande amigo meu falou, nossa, Jeff, pô, você é muito inteligente, você não pensa em fazer faculdade? Aí eu virei para ele e falei, Pera, o nome dele não é Pera, né? Mas o Pera, eu não tenho grana para pagar. E daí, tem um terceiro ponto que é, seja você um vetor de transformação. O Pera falou para mim, existe uma universidade estadual que você pode fazer uma graduação e não paga. Ninguém tinha feito faculdade. Então ele foi um vetor. E como ele, outras pessoas foram vetores para poder entrar na universidade, fazer um curso superior, querer fazer disso carreira. Eu acabei saindo de União da Vitória, fui para Florianópolis, passei no mestrado, consegui viajar para fora, comecei a expandir. Lembra? A colher já fazia sentido. Eu já entendia que existia algo de metal, algo que me dava vontade de experimentar, de comer aquele sabor. Quando eu mudei para Florianópolis, eu fiz o mestrado e no primeiro ano eu sofri um acidente em que eu fiquei 15 dias no hospital com uma fratura na C6 e C7. Eu quase fiquei tetraplégico. Por conta do acidente, eu fiquei 3 meses, de novo em União da Vitória, na casa dos meus pais, e tive que prorrogar o mestrado. E daí vem a quarta dica. Esteja aberto à transformação. Às vezes a gente tem a colher, tem aquele potão de sorvete na nossa frente, e a vida nos traz uma feijoada. Quando eu comecei a trabalhar na periferia, como professor de tecnologia, eu descobri que eu podia ser vetor. Eu tinha o olhar atento e a escuta ativa. Eu entendia o foco de interesse dos meus educandos e eu era um vetor. Dali, com outras pessoas incríveis, a gente montou o movimento Prototipando a Quebrada, que já impactou centenas de jovens e mostrou para eles que dava sim para aprender dentro do Centro de Inovação, que dava sim para desenvolver algo que se gosta e que dava para você vir de favela, vir de espaço de sensibilidade social, vir da roça e contribuir e construir junto com os espaços de inovação. Junto com o PAC, eu pude gestar e ter um movimento que era muito maior. Eu estava deixando o meu legado para outras pessoas. E aí, a vida acontece. E daí vem uma quinta dica. Lembra? Primeiro, olhar atento, escutativa. Você ser um vetor de transformação, entender o foco de interesse, estar disposto à mudança e, ao mesmo tempo, estar aberto para esse espaço de mudança transformar o que você acredita que é importante. Logo que eu montei o PAC, um ano depois eu fui pai. Eu fui pai do Ravi. E eu não queria ser pai. Eu acho isso uma das coisas mais bacanas. Eu estudei para ser pai. Sabe? Ler livro. Vou me preparar. CNH de pai. Eu me preparei para ser pai. Eu fui, conversei com outros pais. E aconteceu uma coisa incrível que, junto com a mãe dele, chegou o Ravi, logo com ele a pandemia. E quando o Ravi tinha 1 ano e meio, a gente começou a ver que ele tinha alguns pontos de atenção no seu processo de desenvolvimento. A gente descobriu que o Ravi era um menino autista de nível 3 de suporte. E lembra do vetor? Quando eu descobri que o Ravi era autista, passou por um processo de transformação. Eu tinha me preparado para comer sorvete e eu estava comendo uma feijoada. Sorvete é bom, feijoada é bom. Eu tinha me preparado e a vida me trouxe uma grata surpresa, uma transformação. E eu acho que aqui fica um ponto super importante para a gente entender o que é esse comer a vida de colher, que foi quando o Ravi chegou. Outras pessoas foram vetores para a construção. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Tião Rocha, que ele fala que para educar uma criança se precisa de uma tribo. Eu acho que para você fazer as pessoas comerem a vida de colher, você precisa de muitos vetores. Professores, amigos.
E o Ravi foi esse vetor para mim e a madrasta do Ravi também. Porque ela me mostrou que, para além do nível de autismo, o Ravi tinha o sorriso mais lindo do mundo, que ele tem o abraço mais fofinho, e que eu podia trazer a reflexão do que é ser pai e transformador para espaços como esse aqui. Hoje o Ravi está dentro desse evento. E eu acho que um ponto importante para a gente entender sobre o desejo de comer a vida de colher e como a gente pode ser vetor para outras pessoas é entender que sim, a gente é responsável, mas é que é preciso estar com o olhar atento. Vai chegar um momento, se não chegou ainda, vai chegar na vida de vocês, que vocês vão ser convidados a serem vetores. Sejam. Vai chegar um momento em que a vida vai estar preparando para vocês toda a colher e vocês vão se deparar com uma feijoada. E daí fica o convite para quando a gente falar que o mais importante para comer a vida de colher é saber que a colher existe, é entender que criar esses mecanismos faz com que jovens como eu, de periferia, possam estar fazendo um TEDx hoje. Obrigado, eu sou o Jeff.